como aproveitar a quarentena para estudar, e eu vou passar 4 etapas para vocês organizarem os estudos de vocês. O problema maior na quarentena é a organização, tá? Porque se você perguntar para mim, eu já estou acostumado a trabalhar dessa forma, então eu já faço home office. Eu não sei se o estúdio é minha casa ou se minha casa é o estúdio mais. Então, pra mim tá tudo bem. Mas pra vocês que estão se adaptando aí, às vezes é um pouquinho mais complicado de digerir a situação, né? E aí, você para pra estudar, você não sabe nem por onde começar. Na verdade, às vezes você não tá com vontade de fazer nada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que esquecer que você tá em casa. Então, quando eu comecei a trabalhar por minha conta, eu conversava com amigos que já faziam home office e a primeira coisa que eles falavam era o seguinte: Rogério, você não pode entender que você está em casa. Seu cérebro não pode assimilar que ele está em casa. Então, acordou? Troca de roupa como se você estivesse indo para a faculdade ou estivesse indo trabalhar. Isso aqui, eu sei que não parece, mas não é pijama isso aqui, tá? Isso aqui é uma camiseta amarela minha aqui, que eu só uso preto, então isso aqui não é pijama. Você já percebeu quando você tá de pijama, parece que você fica mais cansado. Parece que o pijama te traz uma carga da noite, assim. Então eu acho que a primeira coisa importante é você tirar o pijama e colocar uma roupa como se você fosse sair, tá? Como se você estivesse indo trabalhar ou como se você estivesse indo na faculdade. Você tem que olhar em volta e você não pode ver sua casa. Então quando eu olho em volta, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um estúdio, ó. Tô vendo uma câmera ali, tô vendo um microfone aqui, iluminações, livros. Então eu tô no estúdio. Então, se eu tô no estúdio, eu posso receber alguém para uma reunião e essa pessoa não merece me ver de pijama, entendeu? Então a primeira coisa, esquecer que você tá em casa, cara. Então você vai determinar um horário para estudar, vai colocar a roupa que você colocaria para ir na faculdade. Se você é menina, pode pôr a roupa que você usaria, salto alto, calça jeans, top. Se você é homem aí, põe seu tênis mais bonito, uma calça jeans, uma camiseta e lá senta lá na escrivaninha de vocês, ou seja lá onde for que vocês vão estudar. Se vocês vão fazer anotações, se vocês vão ver videoaula, então é muito importante que vocês definam primeiro o ambiente que vocês estão. Então não pode ser um ambiente domiciliar. O ambiente domiciliar atrapalha. Ah, Rogério, mas mora muita gente em casa, é cachorro latindo, é mulher chamando, é filho chorando. Você tem que pegar aquelas 2, 3 horas que você vai estudar e ficar no lugar onde você vai ter o mínimo de ruído possível. Então explica para os seus familiares o seguinte: gente, eu preciso ir ali naquela sala e assim, eu vou pedir, por favor, para vocês, não me incomodem nessas 3 horas. É importante pro meu futuro, é importante pro futuro de vocês e a gente tem que se respeitar. Então essa é uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer. Viram que não estão em casa? Determina o tempo que vocês vão estudar. Então vocês vão determinar uma carga horária diária. Então não é assim, quando vocês vão para a faculdade, vocês entram lá, então das 8 ao meio-dia vocês estão na faculdade, aí depois das 2 às 8 vocês estão trabalhando, depois vocês voltam para casa. É a mesma coisa, você tem que determinar uma rotina, tá? Então você tem que ter hora para começar, tem que ter intervalo e tem que ter hora para acabar. Isso é muito importante para o sucesso do estudo de vocês. O amigo aqui tá falando, ó, é verdade, Rogério, por falar nisso eu tô de pijama até agora. Então a gente perde a noção de tempo mesmo. Teve uns 2 dias da semana passada que eu tava numa pegada que eu tava acordando 11 horas da manhã. Aí eu falei, não, aí não dá, né? Então é importante que você defina uma rotina e tenha disciplina. Então, qual que seria o primeiro passo quando vocês já definiram que não estão em casa e definiram um horário para estudar? Primeira coisa, eu não sei se a universidade de vocês mandou para vocês um roteiro de estudos. Então, geralmente as faculdades já têm uma área do aluno na parte online e aí vocês colocam lá os seus horários. Geralmente nas plataformas EAD você já pode determinar os horários que você vai ficar online lá, tá bom? Então, usa da mesma forma. E geralmente dentro dessas plataformas os professores, eles colocam materiais, roteiros, tudo isso. Então, como eu dou aula de anatomia, esse roteiro aqui serve para qualquer coisa que vocês forem estudar, tá? Não só anatomia. Então a primeira coisa é o seguinte: vocês vão ler o roteiro de estudos, se ele existir. Se não existir um roteiro de estudo, você vai criar. Então você vai criar um roteiro de estudos. Por exemplo, a gente não sabe quando a gente vai voltar a estudar, a trabalhar lá na vida real. Uma coisa que você sabe é que vocês estão reclusos, você tem que estudar de casa. Então essa quarentena, se vocês estão respeitando, eu acho importante que respeitem, principalmente se você mora em São
Paulo, porque aqui vai ser o local que vai ter mais casos, tá? Então, se você não consegue respeitar a si mesmo, eu tenho que ir fazer minha corrida. Não, você tem que dar um exemplo. Parentes seus podem sofrer com isso, com a mesma coisa que um cara que pensa igual você sai. Então, a chance de contaminação é maior. Você tem que entender o seguinte, uma pessoa pode contaminar 6, essas 6 mais 36, essas 36 mais de uma cacetada de pessoas, entendeu? Então é muito importante que vocês, nesse período, evitem sair, tá? Então, a gente tá aqui que eu até perco o fio da meada nessa hora, porque quando eu lembro disso é complicado. Aí você criou seu roteiro de estudos ou pegou aquele que tem na sua plataforma EAD. É a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você pegar aquele roteiro de estudos, você vai ver que ele tá apresentado em tópicos, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, criar o roteiro ou ler o roteiro, ponto. Você tem que saber o caminho que você vai seguir. Quando eu gravo um vídeo aqui na internet, o que eu faço? Eu faço um roteiro, eu faço assim, ó, o que eu vou falar nesse vídeo? Então agora o pessoal tá falando muito de coronavírus, eu fiz muitos vídeos de corona, é muita informação, então quando eu vou fazer um vídeo sobre isso, ou sobre anatomia, o que eu faço? Eu determino o assunto que eu quero falar dentro do geral, coronavírus, e aí eu vou dividir isso aqui em tópicos. E é assim que eu gravo uma videoaula. Então, primeiro tópico, introdução. Segundo tópico, estatísticas. Terceiro tópico, contaminação. Quarto tópico, sinais e sintomas. Tá entendendo? Então, você tem que pegar aquele roteiro de estudos, dividir aquele roteiro de estudos em tópicos. Aí você vai ver lá os tópicos. Tem, 20 tópicos. O que você vai fazer nesse período que você está em casa estudando? Você vai pegar um desses tópicos. Então vamos supor que você determinou que você vai estudar das 9 ao meio-dia. E aí nesses tópicos eu tenho lá um dos tópicos que é sistema nervoso. Então eu vou pegar lá o sistema nervoso, a parte que o seu professor passou para você, e aí você vai estudar naquele período somente a matéria referente ao sistema nervoso. Você não vai misturar coisas. Então naquelas 3 horas, são 3 horas dedicadas a somente uma coisa, que é sistema nervoso, entendeu? Rogério, eu tô com um fluxo muito grande de coisas, eu vou estudar sistema nervoso e digestório. Eu acho que, assim, se eu tiver que dar uma dica pra você, assim, quando você começar a estudar uma coisa, começa e termina de estudar essa mesma coisa. Porque se você começar sistema nervoso e entrar no digestório, você vai começar 2 e não vai terminar nenhum. Então, uma das receitas do insucesso é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você já percebeu que você sofre de amnésia recente? Às vezes você lembrou que você tem que carregar o seu celular, você falou, eu vou pegar o carregador do meu celular. Você tá com tanta coisa na cabeça que aí você vira pra fazer uma coisa, quando você volta, você fala, o que eu precisava pegar mesmo? Isso não é um problema só seu, muitas pessoas passam por isso, eu passo por isso. Então é melhor você começar e terminar uma coisa do que começar 10 e não terminar nenhuma. Isso não serve só pra estudos, não. O cara que é empresário, eu conheço empresário que faz isso, o cara quer ter um monte de negócios e não tem rentabilidade em nenhum. Ele tá tendo prejuízo em todos. E ele nem sabe, porque ele não conseguiu parar pra fazer as contas ainda, entendeu? Então não mistura as coisas. Tá? Então, você dedicou isso que a gente falou até agora. Eu não vou estar em casa. Eu vou colocar a roupa que eu iria pra faculdade. Beleza. Segundo, o ambiente não é caseiro. Eu tô num escritório aqui. Tô numa biblioteca. Então, tô aqui numa biblioteca. Beleza. Defini minha carga horária de manhã, das 9 ao meio-dia. Agora sim a gente vai começar o que a gente precisa. 1. Cria ou lê o roteiro de estudos, tá? Então é a primeira coisa. Isso que eu falei pra vocês agora. Criou ou lê o roteiro de estudos? Segunda coisa, você dividiu aquele roteiro de estudos em tópicos e vai pegar somente uma pequena fração dele. Agora vocês têm o tempo todo do mundo para fazer isso, tá bom? Então vocês podem estudar cada parte de uma vez, entendeu? Então não mistura as coisas, tá? Então eu acho que o tópico 1, eu até separei aqui no meu papel para não esquecer o que eu ia falar. Tópico 1 é criação ou leitura do roteiro de estudos. Ponto, já tá dito isso. Etapa 2, dividir os tópicos e determinar qual você vai estudar. Tá vendo que eu fiz esses 4 tópicos aqui no meu papel? Ó? Aí eu já falei pra vocês e vou riscando eles, entendeu? Como que eu sei que esse vídeo aqui vai ser um sucesso? Quando eu terminar aqui na 4ª etapa, eu ticar minha 4ª etapa e falar, pessoal, é assim que eu faço. Dá certo pra mim, pode dar certo pra vocês também, entendeu? É muito importante que vocês tenham disciplina.
tá bom? Então, eu mostro pra vocês as coisas que eu faço. Então tá aqui, isso é o meu roteiro, entendeu? Então todo mundo tem que fazer isso, tá? Senão você fica totalmente perdido. Vou falar uma outra coisa pra vocês. Eu parei no tópico 2, já vou passar pro 3. Não necessariamente, vocês têm que entender como é a mente de vocês, como a mente de vocês trabalha. Eu vou falar como é a minha, pra vocês verem que cada um tem uma forma diferente. Eu me irrito num ambiente silencioso. O ambiente silencioso me irrita. Então eu preciso ter uma música rolando. De preferência música pesada. Então eu ouço Metallica, eu ouço Pantera, eu ouço Sepultura. Sempre que eu tô estudando alguma coisa, eu coloco uma música baixa, ou eu tô preparando uma aula, eu coloco uma música baixinha. Aquilo me alivia, entendeu? Então o ambiente totalmente silencioso me irrita. Eu só faço vídeos em ambiente silencioso porque vocês não merecem um ambiente com ruído. Que nem na última live que eu fiz, eu tô com uma goteira na sala aqui, aí durante a live ficava uma goteira assim, pá, pá. É um negócio que testa a nossa paciência, né? Então, vocês têm que entender como é a mente de vocês. Fazer exercício físico antes de estudar ajuda? Você fica com a mente mais ativa. Pode ajudar, você fica drenado mesmo. Terceiro, uma coisa muito importante, que é muito importante para sua curva de aprendizado. O intervalo. Você vai estudar das 9 ao meio-dia. O que você vai fazer? Como se das 9 às 10h30 fosse uma aula da sua faculdade, das 10h30 às 10h40 você vai fazer um intervalo. Você vai fazer um alongamento, você vai comer uma fruta, um chocolate, o que você quiser. Mas faça um intervalo. O intervalo é muito importante para você. Sai para fumar um cigarro na varanda, faz o que você tiver que fazer. Mas quando você já dividiu os tópicos, você está determinando a disciplina que você está estudando, você começou a estudar, você vai tendo uma curva de aprendizado boa no início, nos primeiros minutos, depois da primeira meia hora, sua curva de aprendizado vai caindo. E aí é interessante que na primeira hora, mais ou menos, primeira hora e meia, você faça um intervalozinho aí. Aí depende muito de vocês, se você quiser fazer 2 intervalos mais curtos, enfim, fica a critério de vocês. O melhor comentário é o da Mara. Isso aí é uma coisa que... Desde do primeiro dia que eu pisei na internet foi assim, colocando vídeos. O engraçado é que os professores criticam videoaulas e falam para não estudar pela internet porque não presta. Agora estão indicando meu canal e da Natália para estudar. É isso, gente. É a necessidade. As pessoas só estão entendendo a importância da internet para estudar na necessidade agora. Então a terceira coisa é um intervalo e a quarta, lembra que eu tinha um roteiro? Então aqui, ó, já falei 3 partes, ó, do meu roteiro. Então quando eu terminar tudo isso aqui, vocês vão ver, olha, foi um sucesso o negócio aqui. Eu consegui terminar meu vídeo. Só passe ao próximo tópico depois de terminar o que você começou a estudar. Ou seja, não estude 2 tópicos diferentes de uma vez só. Você vai entrar em rota de colisão. Você não vai aprender nenhum nem o outro. Você entende isso? Quando você começar a estudar uma coisa, é aquela coisa assim, ó. Se você tá com o seu carro aqui na sua garagem e pretende descer pra praia, descer porque aqui em São Paulo a gente desce, né? Você tá aqui com o seu carro, você tem que descer pra praia. Eu tenho que ir do ponto A pro ponto B, que é a praia. Eu tenho que seguir aquele ponto. Se eu começar a fazer várias paradas, você pega um voo com escalas, você nem vai lembrar pra onde você estava indo, de tanta escala que você começou a fazer, entendeu? Então, se você começou a estudar um assunto, você vai até o final daquele assunto, só vai começar um outro depois que você terminar esse. Ah, Rogério, mas eu fiquei de começar sistema nervoso de manhã e terminar. E não consegui, o que você vai fazer? Vai estudar das 9 ao meio-dia sistema nervoso, até onde você conseguiu. O que faltou para terminar? Isso aí que faltou para terminar, você vai pegar outro horário à noite, das 7 às 10 e vai terminar. Não interessa que você não conseguiu terminar de manhã. Você vai parar meio-dia, que foi o horário que você estabeleceu. Nem mais nem menos. Porque se você estipulou para terminar meio-dia e não acaba, você começa a ficar irritado. E aí quando você está irritado estudando, você não consegue mais fixar as coisas. Então você vai fazer o stop, vai escrever no seu resumo onde você parou e continuar a noite dali. Não tem que ter pressa para acabar. Muito bom, gente. Então, ó, eu consegui listar os 4 tópicos que eu queria nesse vídeo. Então, para mim, esse vídeo já foi um sucesso. Por quê? Porque o título do vídeo é Como Estudar na Quarentena em 4 Etapas. Aí eu falei para vocês que a etapa 1 é criação ou leitura do roteiro de estudos. Pronto, já consegui passar essa parte. Parte 2. Dividir os tópicos e determinar qual disciplina estudar entre 9 e meio-dia. Tiquei aqui. 3. Faça um intervalo durante o estudo da disciplina. E 4. Só passe para o próximo tópico depois de terminar o primeiro. Parece coisas banais, mas ninguém usa esse tipo de roteiro de estudos, entendeu? E você acaba se perdendo.
Então, para facilitar, segue essas 4 etapas que vai ajudar vocês aí, tá bom?